Fala galera! Nessa aula vamos aprender sobre dados agrupados em classe. Esse assunto faz parte do estudo de estatística. E para a gente compreender esse assunto, eu vou relembrar com vocês alguns conceitos. Primeiro vamos aprender aqui o que é variável. Olha só, dentro do conceito da estatística, as variáveis são os valores que assumem determinadas características dentro de uma pesquisa e podem ser classificadas em qualitativas ou quantitativa. Quando você faz uma pesquisa, nós estamos trabalhando com estatística. Então, estatística vem à mente o que? Pesquisa, você agrupar dados e organizá-los. Então, eu vou fazer uma pesquisa. Essa minha pesquisa, os dados dessa minha pesquisa, eles têm uma característica, certo? Essa característica é chamada de variável, tá? Por exemplo, e aqui, essas variáveis, ela é classificada como qualitativa ou quantitativa. Vou explicar para você o que seria isso. Então, a variável é a característica que você está utilizando para a sua pesquisa. Por exemplo, eu vou pegar os alunos de uma sala de aula e vou fazer uma pesquisa sobre a idade dos alunos, Então, quem é a variável? A idade. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre idade. Então, a variável é idade. Agora, se ela é qualitativa ou se ela é quantitativa, é assim que funciona. A quantitativa, a sua variável, ela é medida por número, Por número. É um número que vai identificar ela. E a qualitativa é um nome que vai identificar a sua variável. Então, no caso aqui, nesse meu exemplo, eu tenho a variável o quê? Idade. Então, eu tenho idade o quê? 15 anos, 18 anos, 20 anos, 30 anos, 4 anos, 8 anos. Então, assim, eu estou variando as minhas idades, ou seja, são números que indicam essa minha variável. Então, a variável o quê? Quantitativa, indica quantidade. Ou posso fazer uma pesquisa sobre a estatura dos alunos da sala de aula, 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, 1,65 m, 1,72 m. Então, da mesma forma, é uma variável. A variável seria estatura, E ela é uma variável quantitativa, indica o que? Quantidade, Um número que vai classificar essa minha variável. Agora, existem também as variáveis qualitativas, onde as variáveis qualitativas é um nome que vai dar a característica da sua variável. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa sobre classe social, Então, o que? Classe média, classe baixa, classe alta. Então, é um nome que está dando característica à minha variável, que é o que? Classe social. Pode também fazer uma pesquisa sobre escolaridade, como é o nosso exemplo aqui, Então, tem o que? Escolaridade. Ensino médio, ensino fundamental, ensino superior, Então, assim, a minha variável é o que? Escolaridade. E são palavras que classificam a minha escolaridade, que é o que? Ensino médio, ensino superior, ensino fundamental, certo? Então, isso é variável, é o que você está utilizando para a sua pesquisa, ou seja, a característica dos dados da sua pesquisa. Eu vou mostrar para vocês aqui, como exemplo, Eu tenho aqui, o grau de escolaridade dos 25 funcionários de uma empresa está descrito na tabela abaixo, em 5 categorias. Ou seja, as categorias são, escolaridade, ensino médio, ensino fundamental, pós-graduação, ensino superior completo e ensino superior incompleto. Então, aqui eu tenho a numeração dos funcionários, vai de 1 a 25. E o grau de escolaridade deles aqui está o quê? Em ordem aleatória, está todo bagunçado aqui. Então, assim, se você for pensar bem, você for analisar essa tabela aqui, você percebe que está meio que desorganizado, fica até difícil, eu analisar essa tabela aqui, porque o grau de escolaridade aqui está todo desorganizado, todo bagunçado. Você não, olhando aqui, você não sabe me dizer quantos tem ensino médio, quantos tem ensino fundamental, quantos tem ensino superior, Então, sim, fica difícil a leitura dessa tabela. Então, assim, existe uma forma que facilita, a leitura desses dados aqui, dessa tabela, que é a escolaridade, e quantidade de funcionários, que é o que? A gente vai organizar esses dados em uma tabela de frequência, tá? O que vem a ser uma tabela de frequência? A frequência é a quantidade de vezes que está aparecendo cada dado. Por exemplo, eu tenho aqui ensino médio. Quantos funcionários tem o ensino médio? Vamos supor 5.
Quantos tem ensino fundamental? 8. Quantos tem ensino superior? 3. Então vai ficar mais organizado, então vai ficar mais fácil a leitura. Então existem dois tipos de frequência, que é o quê? A frequência absoluta, né, que é representada por essa sigla aqui. Ela é dada pelo número de vezes que uma variável assume um valor ou um atributo, né? Como eu disse para vocês, a frequência absoluta é aquela aqui, ó, que indica assim, ó, ensino médio são 15, ensino fundamental 9, ensino superior 6 e por aí, né, vai. A frequência relativa, ela é medida por meio de porcentagem, ela é representada por porcentagem. Olha só, então se, por exemplo, você vai pegar a frequência absoluta que você calculou e você vai dividir pelo total de funcionários, você vai encontrar o quê? A porcentagem, né, indicada pela aquela variável, no caso aqui, escolaridade, né? Então, olha só, frequência relativa, né, representada por essa sigla aqui, indica assim, ó, é calculada como sendo a razão, ou seja, a divisão entre a frequência absoluta de uma variável e a quantidade total de dados dessa variável. Bom, agora que sabemos o que é a frequência absoluta e a frequência relativa, vamos organizar em uma tabela, né, de frequências, está aqui a nossa tabela de frequências, onde temos, ó, ensino fundamental, aqui frequência absoluta são 6, ou seja, 6 funcionários possuem ensino fundamental, e a frequência relativa está aqui. Esse FAA e esse FRA eu vou comentar agora. Olha só, a frequência relativa é o que? 6 dividido pelo total 25 vai dar 0,24, ou seja, 24%. Multiplica por 100 vira porcentagem. Ensino médio, a frequência absoluta é o que? 9, ou seja, 9 funcionários têm ensino médio. Então, pega agora 9 dividido por 25 vai dar 0,36, ou seja, 36%. Então, a minha frequência relativa é 36% para ensino médio. Ensino superior incompleto, eu tenho 5 funcionários, então a nossa frequência absoluta é 5. A frequência relativa, 5 dividido por 25 vai dar quanto? 0,20, ou seja, 20% tem ensino superior incompleto, ou seja, a frequência relativa é 20%. Ensino superior completo, eu tenho 3 funcionários, né? Então a frequência absoluta para ensino superior é 3. Divido isso aqui por 25 vai dar quanto? 0,12. Multiplico por 100 vai dar 12%, ou seja, a frequência relativa para ensino superior completo é 12%. E pós-graduação temos 2. 2 dividido por 25 vai dar 0,08. Multiplico por 100 vai dar 8%. Então a frequência absoluta para pós-graduação é 2. A frequência relativa é 8%. Olha só, se eu somar tudo aqui, ó, 6 mais 9 mais 5 mais 3 mais 2 vai dar o total de 25 funcionários, certo? Se eu somar 24% mais 36% mais 20% mais 12% mais 8% vai dar o total de 100%, ok? O que vem a ser isso aqui? Isso aqui, ó, é frequência absoluta acumulada. Esse aqui é frequência relativa acumulada. Como assim? Eu faço aqui o ensino fundamental, 6, né? Acumulou 6. Agora eu faço ensino médio. Aí acumulou 6 mais 9, 15. Aí depois eu faço o ensino superior. Acumulou mais 5. Então 15 foi para 20. Faço o ensino superior completo. Acumulou mais 3. Foi para 23. E faço a pós-graduação aqui. Acumulou mais 2, ou seja, 25. Então tem a frequência absoluta e aqui a frequência absoluta acumulada. Ou seja, você vai colocando os valores, vai acumulando aqui. Mas o total aqui vai ser o total aqui também. Da mesma forma aqui, ó, 24%. Opa, tem um 8 aqui enxerido, né? Vamos apagar ele. Aqui eu tenho, ó, 24%, né? Acumulou 24%. Depois, 36%. 24 mais 36 foi para 60%, acumulou 60%. Mais 20%, acumulou 80%. Mais 12%, acumulou 92%. Mais 8% foi para 100%, tá? Então, o último aqui acumulado tem que ser o 100%. E o último acumulado aqui tem que ser o total aqui, né, da frequência absoluta. E o último aqui acumulado tem que ser o total da frequência relativa. Bom, nós sabemos o que é variável, né? Nós entendemos aqui sobre a organização dos meus dados, das minhas variáveis, né? Entendemos aqui a importância da tabela de frequência, tá? Agora vamos para dados agrupados em classe, né? Que é o nosso tema dessa aula. Vou ler algumas partes aqui teóricas para a gente entender. Olha só. Há estudos estatísticos que envolvem variáveis que assumem uma grande diversidade de valores, ou seja, imagina nós termos aqui, ó, informações que ela tem uma grande quantidade de valores e valores muito próximos, tá? Nesses casos, não é prático analisar o valor de cada frequência, optando-se por agrupar os dados em intervalos numéricos, ou seja, o agrupamento em classe.
que devem ser intervalos separados e cuja reunião deve conter o conjunto de todos os valores possíveis da variável. Ou seja, nós vamos pegar todos os nossos dados, que são vários, né, em intervalos pequenos, vamos agrupar eles em partes, mas quando eu somo esse agrupamento, vai ter que dar o total de informações, né, que foi coletado, né, as informações coletadas. Eu vou somar esses grupos, vai ter que dar o total das informações. Olha só, vamos para um exemplo aqui para vocês entenderem o que é dados agrupados em classe. Olha só, exemplo. Para um trabalho a realizar na aula de matemática, cada um dos alunos da turma, às 21 horas, deve fazer o registro da temperatura ambiente em graus Celsius na casa onde habita. Ou seja, os dados recolhidos foram os seguintes. Aí marcou aqui a temperatura de 10,7 graus Celsius, essa aqui 3,4, 11,3, 10,7, tá vendo que repetiu, ó, 10,7, 12,1, 11,2, 12,3, 14,9. Então existe aqui, ó, muitos valores próximos, onde eles às vezes vários aqui se repetem, né? Aqui, ó, 10,2, com certeza aqui eu vou ter às vezes um outro 10,2 aqui, ó. Então assim, valores aqui, ó, 14,2 aqui, certo? Eu tenho aqui, ó, cadê novamente? Vamos ver se tem algum outro aqui, 14,9, 2,3. Então assim, ó, 13,4, 13,4, 13,4. Tá vendo que eu tenho valores muito próximos e às vezes vários deles se repetem. Então, o que é importante para eu fazer o agrupamento, né, em classe? Olha só, primeiro eu preciso determinar o valor mínimo e o valor máximo. Quem é o valor mínimo aqui dos meus dados registrados? 10,1. Quem que é o valor máximo dos meus dados registrados? 14,9. Daqui a pouco vou mostrar para você a importância disso aqui. Esse valor máximo e esse valor mínimo, ele indica a amplitude dos meus dados. Olha só, a amplitude do conjunto de dados é a diferença entre os valores máximo e mínimo. Olha só, então a amplitude total seria o que? O valor máximo menos o valor mínimo, ou seja, a amplitude é 4,8. Ou seja, começou em 10,1 e foi até o 14,9, não foi? Ou seja, a variação foi de 4,8, certo? Então isso daqui é chamado de amplitude, tá? Amplitude dos meus dados. Essa variável temperatura é contínua e os dados registrados têm uma grande diversidade, sendo adequado agrupar esses dados em classe. É o que nós vamos fazer agora. Essa variável temperatura aqui tem vários dados registrados e tem uma diversidade muito grande de informações. Então, assim, observando essa tabela aqui, à primeira vista, é difícil você organizar isso aqui. Então, como tenho várias informações, imagina uma tabela dessa aqui com 200 informações, 300 informações com valores muito próximos. Então, é onde entra a importância do agrupamento em classe. Vamos lá. É conveniente escolher um valor igual ou superior à amplitude total para dividir pelo número de classes que queremos formar. Considerando, no caso aqui, deixa eu voltar aqui. Vamos supor que você tenha 103 dados de informação. Aí você quer separar isso em grupos, né? 4 grupos, certo? Só porque o meu número é o que? 103. O que você faz? Às vezes você aumenta mais um, ou seja, é o que ele falou aqui, ó. Precisa ser o valor igual ou superior à amplitude total. Ou seja, se você pegar aqui, por exemplo, 103, aí eu preciso fazer o quê? Aumentar um número, ou seja, para 104, aí eu divido isso por 4. Eu vou ter o quê? 4 grupos de 26, certo? 26, 26, 26, 26. Então, por quê? Porque 103 não vai dar um valor exato. Então, às vezes, você aumenta o número para poder ficar, às vezes, um número para você fazer uma divisão. Então, olha só, como vamos trabalhar isso aqui? Ó, considerando o valor 25 e 5 classes, ou seja, a quantidade de classes é você que vai determinar, tá? Eu preciso trabalhar essa questão aqui do valor, às vezes um valor acima, você não pode fazer valor abaixo, mas acima do número, né, total de informações que você tem. Nesse caso aqui eu tenho 25, não é? Eu tenho 25, eu quero dividir isso aqui em 5 classes, então já é conveniente, eu pego 25 dividido por 5 e dá 5, ou seja, eu vou ter 5 classes com 5 informações cada uma, tá?
Igual se fosse, por exemplo, o número 24. Se fosse o número 24, eu fosse dividir por 5, 24 por 5 não daria um número exato. Então eu arredondaria, jogava um valor acima, aí eu dividiria isso por, né, às vezes eu jogaria 2, 3 valores acima para poder fazer essa divisão por 4, né, por 4 ou por 5 para dar um valor exato. Nesse caso aqui nós temos 25 informações. Eu quero, né, escolher a minha quantidade de classes. Você pode escolher a quantidade de classes que, né, você quiser, para você organizar as suas informações. Então eu vou escolher aqui, ó, 25, eu vou dividir em 5 classes. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o total e dividir pela quantidade de classes, ou seja, 25 dividido por 5 vai dar quanto? 5. Então eu vou ter o quê? 5 classes contendo, né, a quantidade de informações aí, né? Ou seja, a quantidade de informações pode variar em cada classe, mas o que importa é você dividir a quantidade de classes, né, de acordo que você pegue todo o total de informações aqui. Nós usamos uma nomenclatura, é assim, ó. Por exemplo aqui, esse A e B representam números. Por exemplo aqui, ó, eu tenho números que vai de 1 a 3. Então, olha só, de 1 a 3. Ou seja, quando tem esse risquinho em pé aqui, significa que esse número aqui faz parte e esse aqui não faz parte. Ou seja, vai desse até esse. Quando tem esse risco aqui, esse faz parte. Da mesma forma aqui, ó, de A até B, quer dizer que o B faz parte e o A não. Se fosse aqui, ó, de 1 a 3, quer dizer o 1 faz parte e o 3 não. Ou seja, vai de 1 até 2,9, tá? Ou então pode ser assim, ó, né, dos dois lados, ou seja, tanto esse quanto esse faz parte. Se fosse aqui, ó, de 1 a 3 aqui, tanto 1 quanto 3 faz parte. Então, todo esse intervalo aqui, de 1 a 3, sendo o 1 e o 3 fazendo parte. Se fosse aqui, ó, de 1 a 3, ou seja, o 1 não faz parte, o 3 faz. Ou seja, de 1,1 até o 3, correto? Ou então pode ser representado assim, ó, de A até B, onde o colchetezinho aqui fechado para dentro do A diz que o A faz parte, ele para fora diz que o B não faz parte, tá vendo? Aqui, ó, nesse caso aqui agora para fora o A não faz parte e o B faz parte. E aqui os dois colchetes estão para dentro, ou seja, o A e o B faz parte. Isso aqui a gente estuda isso aqui, esse intervalo aqui, lá no primeiro ano do ensino médio, né? Quando a gente estuda sobre conjuntos numéricos, tá? Agora, vamos construir a nossa tabela, né? Que nós vamos construir ela com dados agrupados em classe, que é o nosso estudo. Agora sim, de verdade, vamos montar a nossa tabela. Olha só, eu tenho aqui, ó, vamos lá nos nossos dados, né? Eu tenho aqui, ó, o valor mínimo. Valor mínimo é o qual? 10,1. Valor máximo, 14,9. Então, eu vou montar a minha classe assim, ó, de 10 a 11, de 11 a 12, de 12 a 13, de 13 a 14, de 14 a 15. Ou seja, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 classes. Certo? Onde? Aqui o 10 faz parte, o 11 não. Então, vai de 10 até 10,9. Aqui vai ser de 11 até 11,9. Aqui vai ser de 12 a 12,9 e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui as minhas classes, tá? Né? E, geralmente, a gente costuma utilizar essa nomenclatura aqui. Ao invés dessa aqui de baixo, costumamos utilizar essa nomenclatura aqui, correto? Por isso que eu coloquei ela dentro da nossa tabela aqui. Então, tem aqui, ó, de 10 até 1, até 10,9. Eu tenho quantos valores? 8. Certo? Eu tenho 8 valores que vão de 10 até 10,9. Aí depois eu tenho, ó, de 11 até 11,9 eu tenho 5. De 12 até 12,9 eu tenho 5 também. De 13 até 13,9 eu tenho 4, né, valores. E de 14 até 14,9 eu tenho o que? 3 valores. Se eu somar tudo aqui vai dar 25, ou seja, aqui eu tenho minha frequência absoluta. Aí eu pego, ó, 8 dividido por 25 vai dar 0,32. Então eu tenho 32%, né, dentro dessa classe aqui, minha frequência relativa. Eu tenho 5 dividido por 25 vai dar 0,20. Então 20% é a minha frequência relativa para essa classe aqui, ó. E da mesma forma, essa outra classe aqui também é 20%, 4 aqui, né? Eu tenho o que? 16% para essa classe aqui e 12% para essa classe aqui. Se eu somar tudo aqui, vai dar um total de 100%. Olha só, esse detalhe aqui, ó. Ao agrupar os dados em classes, perdemos em detalhes. Realmente, nós perdemos os detalhes. Olha só, né? Aqui eu tenho mais detalhes, né? Então, ao agrupar os dados em classes, perdemos em detalhes. Mas, de outro modo, ganhamos em simplicidade. Olha o tanto que ficou mais simples a nossa tabela. Eu sei que o meu intervalo é de 10 até 11, ou seja, sendo que o 11 não faz parte. Eu sei que tem 8 e representa 32% do total aqui. Ó, de 11 até 11,9 aqui, eu tenho 5 dados que representam 20%, né, do total 25, correto? Então, olha só, aqui na minha primeira classe eu tenho, ó, todos esses dados aqui, ó, 8,
né? 8 dados aqui. Na minha segunda classe eu tenho esses daqui, ó, né? Nessa primeira classe vai de 10 a 10,9, tá aqui, ó, todos eles são 8 ao todo. Na minha segunda classe, que é de 11 até 11,9, tem esses dados aqui, que são 5. Depois, na minha terceira classe, vai de 12 até 12,9, são esses daqui, são 5 também. A minha terceira classe é de 13 a 13,9, são 4, né, dados aqui. E o último aqui, a minha última classe, a quinta classe, vai de 14 a 14,9, são 3 dados apenas, né, são esses daqui. Certo, pessoal? Isso é dados agrupados em classe, correto, pessoal? Faz parte do estudo da estatística. Então, fico por aqui e fui!